Trabalho e Energia, parte 1, Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, curso técnico em Química, disciplina de Física, primeira série. Então, esse aqui é o nosso sumário, o que nós vamos ver ao longo dessas aulas. A palavra energia vem do grego, energia, que é trabalho. Essa palavra foi usada pela primeira vez por Thomas Young em 1807. Foi a relação entre trabalho e energia veio nas mãos de Gaspar de Coriolis, e no século XIX, sim, houve uma consagração do conceito de energia, mais especificamente na conservação de energia. Então, do ponto de vista de história da física, trabalho e energia são conceitos relativamente novos. Trabalho, simbolizado pela letra W, maiúscula, é definido. É definido como o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então aqui no desenho você vê a força, você vê o deslocamento, são dois vetores, entre eles tem um ângulo θ. Tá? A força é dada em Newton, o deslocamento é dado em metro no sistema internacional e o cosseno de θ não tem unidade. Newton vezes metro é chamado de Joule. É comum também o uso de outras unidades, submúltiplos, por exemplo, milijoule. Também é comum falar joule, tá? Aqui no Brasil. Aqui é kilojoule, 1000 joules, megajoule, 1 milhão de joules. Também se usa, principalmente em química, o electronvolt, que é uma unidade de trabalho, também de energia, nós vamos ver, é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, e 1 kWh é 3,6 vezes 10 a 6 joules, sendo que kWh é usado na conta de luz. Veja, kWh não é kW por hora. O trabalho tem sinal? Sim. Se esse cosseno aqui, porque aqui são módulos, esse aqui, força e deslocamento, não tem módulo, não tem sinal, desculpe, são módulos. Mas o cosseno pode ter sinal. Se o cosseno for positivo, o trabalho é positivo. Se o cosseno for negativo, o trabalho é negativo. Se o cosseno for zero, o trabalho é nulo. Quando é que o cosseno de um ângulo é positivo? Tá? Supondo que o ângulo vai de 0 a 180. Quando estiver no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Quando estiver no segundo quadrante, ou seja, entre 90 e 180, é negativo. E se for 90, é zero. O que significa um trabalho positivo? O que significa esse ângulo aqui está entre 0 e 90? É esse ângulo aqui. Olha só. Essa força aplicada, se esse ângulo for menor do que 90, ele tem uma componente, F cosseno θ, ao longo do deslocamento. Essa componente favorece ao movimento, ou seja, em outras palavras, contribui para o movimento. Agora, se esse ângulo aqui for maior do que 90 e menor do que 180, como está aqui no desenho, a componente é oposta ao deslocamento. Veja, olha aqui, a componente e o deslocamento. Então, nesse caso, a força atua contra o movimento. Dito em outras palavras, a componente da força tem um sentido contrário ao do deslocamento. Está aqui a componente, está aqui o deslocamento. E se esse ângulo aqui for de 90 graus, essa força não contribui nada para o movimento. Então a gente diz que ela não realiza trabalho. Ela não tem componente na direção do deslocamento. Um exemplo. Eu tenho aqui um bloco e uma força de 10 newtons puxa esse bloco 1 metro para cima. Pela definição, é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Ora, o deslocamento é para cima e a força também. Isso quer dizer que entre a força e o deslocamento tem 0 graus. Então fica módulo da força, que é 10 newtons, vezes o deslocamento, que é 1 metro, e o ângulo é 0 graus, que vai dar
10 joules. Então, a gente diz que esta força realiza um trabalho de 10 joules para fazer esse movimento aqui. E o peso? No mesmo exemplo, foi dito aqui no exemplo anterior que a massa é 1 kg. Ora, o peso é para baixo. Se a massa é 1 kg, o peso é 9,81 newtons. Então, como o deslocamento é para cima e o peso é para baixo, entre essas duas forças há 180 graus. Então, a força é a força-peso, o deslocamento é o mesmo 1 metro e o ângulo agora é 180. Vai dar menos 9,81 joules. Então, olha só que interessante. A força que puxa o bloco para cima faz um trabalho de 10 joules. E o peso faz um trabalho de menos 9,81 joules. Veja, a força que puxa ele para cima trabalha positivamente. E a força-peso trabalha negativamente. Porque é contra o movimento. Agora aqui, um outro exemplo. Um bloco é puxado por uma força de 100 newtons por uma distância de 1 metro num plano horizontal. Qual é o trabalho dessa força? Voltamos à definição de trabalho. Força é 100 newtons, deslocamento é 1 metro e o ângulo é 0 graus, pois entre a força e o deslocamento tem 0 graus, que vai dar 100 joules de trabalho. E é um trabalho positivo, hein? Porque trabalhou a favor do movimento. Um outro exemplo. Agora, a força de atrito. A força de atrito cinética foi calculada aqui, já que o coeficiente de atrito cinético é 0,3, a força de atrito cinética é 2,943 newtons, e essa força de atrito é contrária ao movimento. Então, o ângulo é 180 graus entre o deslocamento e a força de atrito, o que vai dar um trabalho de menos 2,943 joules. Um exemplo de trabalho nulo. Quando um carro faz um movimento circular, o ângulo entre o deslocamento, que é dado pelo vetor velocidade, e a força de atrito, que é a força de atrito entre os pneus e o chão, tem 90 graus entre eles. Isso quer dizer que, nesse caso, a força de atrito não realiza trabalho. Sim, é isso mesmo, não realiza trabalho. E se tivermos várias forças atuando em um só corpo, F1, F2, F3, como está desenhado aqui, está representado nesse desenho. A gente calcula o trabalho de cada uma delas e em seguida a gente soma os trabalhos. De um modo genérico, se tiver N forças atuando sobre o bloco, você calcula o trabalho de cada uma delas e no final soma tudo. É o trabalho da força resultante. Um exemplo, duas forças F1 e F2. A força F1 é 10I mais 20J, Newton, e a força 2 é 10I menos 20J, Newton. O deslocamento foi de 10 metros. Ele pede para calcular o trabalho da força F1, o trabalho da força F2 e o trabalho da força resultante. O trabalho da força F1, cujo módulo é 10 raiz de 5 newtons, a 63,43 graus. Lembra? É só transformar da notação cartesiana em notação polar. Então, o trabalho da força F1 é o módulo da força, que é 10 raiz de 5, o deslocamento é 10 e o ângulo entre a força e o deslocamento é 63,43 graus. Para a força F2, fazendo a mesma coisa, o módulo é o mesmo, mas o ângulo, essa força 2 está no quarto quadrante, que é 10I menos 20J. Então, o ângulo é de 296,57, que é mais ou menos esse aqui, ó. Esse que dá a voltinha aqui. Tá? Quase 300 graus. Então, fica módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, que é 296,57, que dá aproximadamente a mesma coisa. 100,02 joules nos dois casos. E o trabalho da força resultante? Bom, tem duas maneiras de calcular. Uma delas é como nós vimos, o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos de cada uma das forças,
dá 200,04, é só somar 100,02 com 100,02, dá 200,04. Ou você pode fazer o seguinte, ó. Primeiro você calcula a força resultante, que é uma barbada, né? Soma I com I, J com J, e em seguida dá 20I mais 0J, cujo módulo é 20. Não é isso? O deslocamento é 10 e o ângulo entre a força resultante e o deslocamento é 0, que dá 200 joules. Vejam, apesar de ter uma pequena discrepância, aqui deu 200,04 e aqui dá 200, essa pequena discrepância foi por causa de arredondamentos, né? Mas são resultados iguais, né? Trabalho da força-peso. Mesma coisa, né? Você tem o peso e vamos supor que esteja caindo, tá? Poderia estar subindo. Se ele estiver caindo, o deslocamento vai ser a altura inicial que ele tinha, menos a altura final. É o deslocamento, que é menos ΔH. Então fica, força é peso, deslocamento é menos ΔH, e o ângulo é 0 graus nesse caso. Então o trabalho da força-peso é menos P vezes ΔH. Como peso é mg e ΔH é H0 menos H, então multiplicando uma coisa pela outra vai dar mgh0 menos mgh. Aqui está um exemplo. Só que aqui agora o corpo foi jogado para cima, tá? Mas a lógica continua a mesma. Ele quer calcular o trabalho da força-peso, que é 9,81 newtons na subida de 2 metros. Né? Ou você usa a definição de trabalho, força, que é o força-peso, né? Vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, força para baixo, deslocamento para cima. Ou você usa isso que nós acabamos de ver. O trabalho do peso é mgh0 menos mgh, onde h0 é a altura inicial, que nesse caso é 0, e h é a altura final, que nesse caso é 2. Dá a mesma resposta, vocês podem ver.